E eu também queria cumprimentar, enfim, ao pessoal de Moçambique, o pessoal de África, aos nossos amigos angolanos, enfim. Todos vocês sintam-se abraçados na presença de Deus e que nesse momento conturbado nós possamos achar a esperança em Jesus. Eu não quero me demorar aqui, então eu já quero abrir a Bíblia e ir direto ao assunto. Eu vou ler um texto interessante, ele nos vem diretamente do livro de Apocalipse, capítulo 5. Então, Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, o livro do apóstolo João. Então, vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Se você estiver em Ezequiel, você está perdido, né? Então, Apocalipse, o último livro, vamos lá. Capítulo 5. Eu vou ler aqui. Acompanhe aí com a sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu iPad, seja lá o que for. Mas assim diz o Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, antes de mais, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos em sua presença. Obrigado porque nós somos, de facto, o templo do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor habita em nós. E o Senhor tem prazer em fazer isso. Obrigado por esse movimento que parte do Senhor em direção a nós. Obrigado por sua graça. E, pessoalmente, pelo privilégio que o Senhor me concede de partilhar a sua palavra. Eu quero fazer isso com eficácia. E eu quero fazer no poder e com o poder do Espírito Santo. Por isso eu quero me colocar em suas mãos, para que o Senhor me perdoe, me lave e me purifique com o sangue poderoso de Jesus, para que somente Jesus seja exaltado, Ele seja glorificado e aceito para a salvação de todos, em nome de Jesus. Amém. Bom, é curioso, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel compõem aquilo que na literatura bíblica nós chamamos de livros apocalípticos, não é? Eles têm uma característica peculiar. Existem instrumentos que esses autores usam para discorrer sobre a sua escrita. E João, curiosamente, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele se encontra numa situação muito precária, muito difícil, na ilha de Patmos. Por aí, os seus 90 anos de idade. Imagine uma pessoa idosa tendo que ser reclusa a uma ilha distante do conforto da sua família, ou dos seus amigos, ou dos seus irmãos, não é? Longe de tudo aquilo que ele está familiarizado. Ele está numa situação difícil, precária. E ele é prisioneiro, ele tem que fazer trabalho forçado. E na ilha de Patmos nós sabemos pela história que nesse período
as pessoas eram forçadas a trabalharem a pedra que usavam para as construções, enfim. Era um trabalho pesado, árduo, era um trabalho que levava o dia inteiro trabalhando, as refeições eram limitadas, e é nesse momento, e é nesta situação, e dentro dessas circunstâncias, que João recebe essas visões. Eu gosto sempre de dizer isso, porque não porque é bonito dizer, mas não porque a palavra paradoxo seja uma coisa bonita, mas é um paradoxo. Estar preso, ser prisioneiro, injustamente, ser acusado de um crime que ele não cometeu, recluso numa ilha, distante de todos os seus amigos, dos seus afazeres diários, das suas obrigações, enfim, longe de tudo e todos. Curiosamente, em meio à opressão, em meio à repressão, em meio ao caos, em meio a dilemas ou trilemas, seja lá o que for, João recebe visões. E uma delas é a que nós acabamos de ler, no capítulo 5 de Apocalipse. Só que no capítulo 5 de Apocalipse, quando João recebe essa visão, eu vou fazer aqui uma aplicação homilética. Eu não vou me discorrer sobre a técnica, porque senão nós vamos demorar muito tempo aqui. Mas eu quero fazer uma aplicação homilética desse texto, para nós percebermos até que ponto a nossa fé nos pode levar. João vê uma cena no céu. Ele quando vê essa cena, ele percebe, no meio de tudo isso que acontece, que existe um livro, não é? Que ninguém conseguiu abrir, que ninguém conseguiu ler, que ninguém conseguiu... Enfim, em meio a essa cena, a Bíblia nos diz que João se pôs a chorar. E quando eu fui pesquisar essa palavra chorar no grego, eu percebi que não é um choro qualquer, não é aquele choro ocasional, não é aquele choro por estar emocionado por alguma coisa, não é, boa que tenha acontecido, mas também não é aquele choro porque algo terrível tenha acontecido. É muito mais do que isso, porque a Bíblia diz que ele chora incontrolavelmente. Ele chora e chora e chora e soluça enquanto chora. E ele chora porque ele percebe que ninguém foi achado digno no meio de todos aqueles seres que estavam presentes naquele momento na visão. Ele percebe que ninguém foi achado digno de abrir os selos desse livro e revelar o conteúdo desse livro. Ninguém foi achado digno. E ele chora e chora. E quando João chora, creio eu, pelo texto e a dinâmica do texto, dá para perceber que João chora cabisbaixo. Ele deve estar de cabeça voltada para o chão. Ele não olha em direção aos eventos que estão acontecendo diante dos seus olhos. Ele chora desesperadamente, como alguém que não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Não, enfim, ele chora incansavelmente, incontrolavelmente, desesperançosamente e cabisbaixo. Enquanto João chora, aparece um dos anciãos e dá aquele tapinha, né? E diz: João, pare de chorar, João. E é lógico que no momento em que as pessoas choram, é-nos difícil ouvir isso, não é? Porque quando nós choramos, nós queremos desabafar, nós queremos chorar, porque passamos por um momento difícil. Às vezes quando passamos por dificuldades, às vezes quando um amigo passa por dificuldades, às vezes quando somos confrontados por diagnósticos terríveis, notícias terríveis, nós choramos. E quando nós choramos, nós não queremos que alguém chegue perto e diga: calma, que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, não fique sem esperança e tudo. Eu não gosto de ouvir isso pessoalmente, não é? E eu às vezes
me sinto numa situação difícil, porque quando eu vou partilhar, às vezes, das minhas dores com um amigo, ou sei lá, com alguém de confiança, por exemplo, quando o meu pai faleceu, eu fui ter com um amigo e eu desabafei. Eu disse a ele, eu já não sei mais o que será da minha vida e dos meus irmãos, enfim. Vocês acreditam o que ele me disse? Ele disse assim, eu sei que você está triste, Léo, mas dê graças a Deus que tu tens uma mãe. A sua mãe está viva, não está? Eu, sim, está. Ele, então, dê graças a Deus que ao menos você tem uma mãe viva. E eu me senti estranho com essa resposta, porque me pareceu estranho, né? Por que eu devia estar feliz? Eu sei que a minha mãe está viva até hoje, graças a Deus, mas eu já não tinha um pai. Então, como me sentir bem e confortável e à vontade, sabendo que o meu pai não era mais, que partiu para o descanso? Então, às vezes tem pessoas, não é, que quando nós contamos os nossos problemas, eu sei que isso é costumeiro com os homens têm esse costume. Quando a mulher vai lá e conta uma dificuldade ao esposo, ao namorado, ao amigo, normalmente ele sempre tem pressa em oferecer soluções. Ele quer oferecer soluções, não é? Se ela chega em casa, amor, o dia foi assado, cozido, hoje o meu chefe ralhou comigo e brigou e tal, nananã. Nós sempre oferecemos soluções, não é? Imediatamente, porque achamos bom que a pessoa veio falar conosco porque precisa de alguma solução, de ouvir alguma coisa confortável ou que sirva de consolo. Mas, se calhar, naquele momento a pessoa não quer ouvir isso. O que ela quer é ser ouvida e quer um ombro amigo, simplesmente a sua presença ali. E eu ouço várias coisas, por exemplo, em funerais. Às vezes, quando nós pregamos ou quando as pessoas vão partilhar a palavra de Deus, às vezes fazem pouco o caso do sofrimento do outro. Não, como, não, mas Jesus vai voltar e tudo certo e tal. Mas naquele momento, talvez, a forma como nós dizemos isso, apesar disso ser verdade, mas a forma como nós nos expressamos pode ser que cause mais dano à pessoa do que faça bem a ela. Então, não é esse o momento, talvez para João, ouvir de alguém, não chore. Porque João sabe que o ancião sabe porque que ele chora. Ele chora desesperado porque não tem ninguém para desatar os selos e abrir o livro. Não tem ninguém. E ele diz, não, calma, rapaz, não chore, não chore. E quando o ancião diz para João, não chorem, ele diz o seguinte, olhe, não é? Ele levanta, de certeza levantou a cabeça, e diz, você vê lá no meio? E ele teve que dizer de quem se tratava. Ele diz, eis o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, não é? Ele venceu e ele é digno de abrir o livro. E quando João olha lá para o meio, na minha imaginação, eu acho que aos poucos João começou a perceber ou a entender de quem se tratava. Porque para mim me parece estranho que João não saiba que Jesus havia vencido. Vocês não acham estranho, ao ler esse texto, que João chore desesperadamente? Afinal, não é João a quem Jesus disse na cruz, cuide da mulher, que ela é tua mãe, e disse para a mãe que João era filho. Afinal, não é João que presenciou todas essas cenas. Não é João que participou de grandes milagres, não é João que viu Jesus andar sobre as águas, não é João que viu Jesus ressuscitar os mortos, não é João que viu Jesus restaurar a visão ao cego, fazer o paralítico andar. Afinal, João não conviveu com Jesus, João não viu da boca de Jesus palavras de sabedoria, palavras de vida. Afinal, não é esse João que sabe efetivamente quem é Jesus. Ele viu Jesus ir para o céu e ouviu de Jesus dizer que voltaria de novo.
Ele ouviu Jesus dizer, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, não é? Se assim não fosse, eu vos teria dito, não é? Deixe-me ir e preparar-vos um lugar, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. João ouviu isso, João ouviu tudo isso, e ele sabe de tudo isso. Mas nesse momento ele chora desesperadamente. Ele chora não porque ele não sabe das coisas que ouviu, não porque ele não tem consciência das coisas que ele ouviu e sabe de antemão. Mas ele chora mesmo assim. E o ancião diz, olha João, pare de chorar. Olhe lá para o meio. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele prevaleceu, ele venceu. E ele é digno de abrir o livro. E depois, no versículo, veja só, no versículo 6, no versículo 5, nós temos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No versículo 6, nós temos a descrição de quem é esse leão e qual o método o leão usou para vencer. Presta atenção. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Então, o leão venceu pelo método que nós encontramos no versículo 6. E no versículo 6, João nos informa que a forma que o leão usou para vencer essa batalha, esse conflito, foi através da sua morte. E quando esse leão morre, é curioso. Nós temos 2 animais. Temos o leão e temos um cordeiro. O leão, que é símbolo de destreza, de ferocidade, de autoridade. Mas também temos o cordeiro, que é símbolo de humildade, que é símbolo de submissão. Então esse leão foi morto como cordeiro, não como leão. Ele foi morto porque ele se submeteu. Ele entregou a sua vida para que todos nós vivêssemos. E João deve, com certeza, foi a sacada. Aham! É mesmo Jesus. Como foi que isso me escapou? E eu ponderando sobre o texto, eu fui pensando, mas o que dizer sobre o momento que nós vivenciamos hoje? As pessoas estão confinadas, isoladas. Existem pessoas em hospitais, existem pessoas em UTIs, existem pessoas nas ruas, aqueles que nós chamamos, que a sociedade chama de morador de rua, exposto ao risco de contaminação, se calhar sem nada para comer. Eu comecei a pensar, mas Senhor, em meio a isso, nós vemos o alvoroço, não é? Através das redes sociais. Eu vou vos confessar uma coisa, eu pouco tenho acessado as redes sociais nessa semana, porque eu pessoalmente já me cansei de tanto ouvir opiniões divergentes. E o pior é que não são só opiniões divergentes, mas no momento em que o país vive uma situação difícil, todos estão lutando para que esse coronavírus suma das nossas vidas. E em meio a essa situação, as pessoas ficam postando coisas muito estranhas nas redes sociais. E o pior é que no grupo das pessoas que postam existem os crentes. Os crentes vêm postando suas opiniões, suas declarações. As pessoas fazem questão de mostrar qual o seu posicionamento político diante de tudo isso. As pessoas são rápidas em ficar ou num lado ou no outro. E isso é muito estranho para mim, porque nós vivemos um momento tão difícil e tão tenso, que
que eu acho que quando nós postamos essas coisas, é como se estivéssemos a colocar mais lenha na fogueira. Não é? Dá essa impressão. As pessoas já estão em pânico, as pessoas já estão angustiadas, as pessoas já estão ansiosas. Por que acrescentar mais lenha na fogueira? Como alguém disse, mas eu sou honesto, sou sincero, então eu falo o que penso. Mas eu acho que não é esse o momento para nós nos posicionarmos do jeito como temos nos posicionado, de postarmos certas mensagens que só colocam mais lenha na fogueira, não é? Esse é o momento de chorar também. É o momento de chorar. Não é um choro sem esperança, mas é um momento em que nós precisamos de usar da nossa empatia para com aqueles que não têm o privilégio de estarem confinados dentro de um apartamento, com um sofá, cama, com uma televisão 4K, 65 polegadas. Sinceramente falando, e as pessoas acessam esses vários canais que foram distribuídos gratuitamente, as pessoas acessam a Netflix, e tem gente reclamando de tudo isso, né? Tem gente reclamando por estar em casa, por ter comida na geladeira, por ter comida estocada em algum canto da casa. As pessoas reclamam porque está difícil. E eu fico pensando, não só no agora, esse período que nós vivemos agora, mas eu penso no depois. E não só, eu fico pensando naquelas pessoas que não têm um sofá, naquelas pessoas que não têm acesso à Netflix, as pessoas que não conseguem assistir a um culto como você está assistindo agora, usando da sua internet, seu Wi-Fi, em sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, seja lá o que for que você esteja usando para nos acessar. Eu fico pensando no pós-coronavírus, nas vidas que estão sendo ceifadas, daquele neto que não vai ver mais seu avô crescer, ou não, que não vai ter o privilégio de ter seu avô do seu lado, daquele filho que não tem mais seu pai presente, nem sua mãe. Eu fico pensando nos nossos irmãos na Itália. Eu acho que é quase 9 mil agora, se não me engano, por aí. 9 mil pessoas morreram. Os hospitais não têm capacidade para suportar tanta gente assim que vem chegando, não é? Toda vez, para que sejam assistidos. E, enquanto isso, os crentes se debruçam sobre qual opinião foi melhor, qual posicionamento foi melhor e qual minha preferência nesse momento e tudo mais. Porque o que eu vejo agora é o que o ancião disse para João. João, pare de chorar um pouco. Olhe lá para o meio da cena toda e veja quem está ali. Como você se esqueceu, eu vou te lembrar, João. Aquele lá é o leão da tribo de Judá. Aquele lá é a raiz de Davi. Ele venceu. Ele venceu. Então pare de chorar. E como é que ele venceu? Ele venceu porque ele se submeteu a uma morte humilhante, como cordeiro. Eu percebo que, como cristão, eu mesmo preciso assumir, às vezes, a posição do cordeiro diante de uma crise. Quando nós temos uma crise, porque vivemos num país hoje binário, né? O mundo hoje é binário, né? Ou é 0 ou é 1. É só isso. Então, em meio e em face a tudo isso, que mensagem eu quero deixar passar para o mundo? O que o mundo vai preferir ouvir de mim? O meu posicionamento? A minha preferência? Que diferença faz a minha preferência nesse momento? Que tal um pouco de solidariedade? Eu vi várias gente postando mensagens sobre, dizendo assim, olha, se alguém, um idoso, um cidadão sênior precisar da minha ajuda, aqui está o meu WhatsApp e tal, para fazer compras, de assistir a alguma coisa, mensagens bonitas de solidariedade. Ao invés de colocar mais lenha na fogueira, o cristão precisa, agora, nesse momento, assumir essa característica do cordeiro, ser humilde. Porque, afinal, esse é o sermão de Jesus. O sermão do monte é isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Esse é o discurso de Jesus, esse é o sermão de Jesus. E nesse momento agora, é momento para nós pensarmos naquelas pessoas que não têm os privilégios que nós temos. É para nós pensarmos nas pessoas que ficarão sem emprego. O que será da vida delas depois? E o que eu devo fazer para aliviar o sofrimento alheio? Esse deve ser o nosso foco agora. Essa deve ser a nossa oração. Afinal, quando Jesus pregou o Sermão do Monte, o povo vivia oprimido, o povo vivia como escravo, o povo vivia, enfim, em circunstâncias muito mais precárias que as nossas hoje. E em meio a essa opressão, em meio a essa escravidão, em meio a esse sofrimento, Jesus faz tais pronunciamentos. E ele olha para um povo oprimido, e ele olha para um povo sofredor e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus faz esse discurso e diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Enfim, Jesus fala essas palavras para um povo que é oprimido, para um povo que sofre. Eu sempre fico pensando cá comigo: Senhor, não é isso que eu quero ouvir agora. Eu queria ouvir que o Senhor simpatiza com o meu sofrimento. Eu queria ouvir que o Senhor tem empatia. Que o Senhor sabe da minha situação. Eu queria ouvir alguma coisa boa do Senhor. Mas nesse momento, Jesus diz: não. Felizes são os pobres de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. E Jesus diz mais, diz a esse mesmo povo: amarás ao teu próximo, diziam os antigos, mas eu digo, amarás também o seu inimigo. Jesus faz esse discurso num momento tenso, num momento de dor, de sofrimento, momento de solidão, num momento de angústia, num momento de agonia. Jesus faz esse discurso e diz: olha, se alguém vier te maltratar e quiser que você ande uma milha, ande a segunda, uma segunda, e se possível uma terceira, eu acrescento. Então, no momento em que nós vivemos agora, não é tempo para apontarmos o dedo uns aos outros, não é. Não é tempo para acusar, não é tempo para falar sobre as minhas preferências pessoais. Esse é o tempo para nós pensarmos, para nós refletirmos, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida das outras pessoas, aquelas pessoas que não têm o que você tem, aquelas pessoas que serão penalizadas injustamente por esse vírus, aquelas pessoas que hoje estão sem família. Eu fico pensando, sinceramente, naquela pessoa que anda pelas ruas, o andarilho, que não tem onde colocar e reclinar a sua cabeça. Não tem. Se calhar não tem o que comer. Quando ainda tínhamos o privilégio de andarmos pelas ruas, um e o outro ainda oferecia alguma coisa a ele. Mas eu fico pensando nele agora. E hoje? Quem vai fazer isso? Quem vai ajudá-lo? Eu fico pensando mais. Esse vírus vai passar. Ele vai embora. E o pós-vírus? E as pessoas afetadas? Aquelas que, mesmo saudáveis, já não conseguiam sobreviver. O que será delas depois disso? Depois de passarmos por essa poeira? Então, como cristão, eu quero me colocar na posição e ao lado daqueles que não podem, daqueles que não têm, daqueles que choram, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão sem esperança. Porque eu acredito ser esse o espírito do cristão. E nesse momento, eu vou praticar sim o espírito do cordeiro. Ser humilde. Ser humilde e me submeter à vontade do Pai. Porque eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus está aqui agora. Eu sei que Deus está ali com você, na sua casa. Eu sei que Deus está ali com você no seu carro.
Eu sei que Deus está presente. Eu sei que nada disso está fora do radar de Deus. Mas como é que as pessoas saberão que esse Deus está presente se eu não estiver presente na vida dos outros? Como é que as pessoas entenderão que Deus se compadece de nós se eu não estiver lá para estender a minha misericórdia, para estender a minha mão, para estender a minha ajuda, a minha companhia, a minha solidariedade, a minha generosidade? Como é que as pessoas verão a Deus se elas não conseguem nem me enxergar? Porque nesse momento estamos todos preocupados com os nossos egos. E nos esquecemos daqueles que não têm nem o ego mais para se preocuparem. Então eu queria fazer um desafio a todos vocês hoje. Vamos orar uns pelos outros. Sim, vamos. Mas pense, como posso eu e você fazermos a diferença na vida daquele que não pode, que não tem, daquele que sofre hoje? Como que nós iremos impactar a vida dessas pessoas para que eles tenham o que nós temos, para que eles sintam o que nós sentimos, para que eles possam vivenciar o que nós vivenciamos nesse momento? Então, o meu desafio é esse. Enquanto você reflete sobre isso, eu trouxe um amigo nosso aqui, angolano, o Manuel, ou Nelson, não é? Tanto faz. Ele vai cantar. E eu não sei o que ele vai cantar, mas ele vai cantar, e enquanto ele louva o Senhor, eu peço para que você reflita sobre o que nós acabamos de falar aqui. Qual é o espírito que você vai vestir hoje? Do leão ou do cordeiro? Olá, você que nos assiste de casa, meu nome é Manuel. Eu vou cantar uma música no meu dialeto, o dialeto chama Umbundo. E em 30 segundos, a música fala basicamente de que os sinais nos mostram claramente de que Jesus está voltando. Muito em breve, Jesus vai estabelecer o seu reino e vamos ver para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, há um rio que a gente precisa atravessar. E para nós chegarmos à outra margem do rio, a gente precisa estender a mão do outro, um vai puxando o outro, porque muito em breve vamos cantar na outra margem do rio. Então essa é a tradução da música. Ilimbuvi tule kisa okuya kwa Yesu ndopo tukakala la Yesu vovailu eho kachuka watu likumia tukakala vovailu la siono chikakala esanju akwenda hela voko ku Yesu Yesu okachuka eye watu popya ndopo tukakala la yeko vailu chikakala esanju chikakala elavoko ndopo Yesu iyokunjupa limbuvi tule kisa okuchuka kwa Yesu ndopo tukakala la Yesu vovailu chikakala esanju chikakale lavoko pweti yeye watuli kuminya ndopo wia elavoko
e eu a tu popia do pondi juka chica cala e sanju chica cala e lavoko Jesus do po muele o kachuka Jesus muele do po o kachuka. Muito obrigado, Manuel. Ele é parte integrante também da comunidade Raízes e nós somos isso, a diversidade. Nós somos estrangeiros nessa terra, mas nós nos sentimos em casa aqui também, porque até aqui é também a casa do nosso Pai. E junto com e nesse espírito, eu queria orar por todos nós. E nesse momento vou pedir para que você me acompanhe nessa oração. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento especial de ouvir a sua palavra simples, mas de advertência, Senhor. Em meio a esse caos que o país vive agora, de tantas controvérsias, de posicionamentos e de tantas pessoas tentando politizar esse evento e esse momento, a nossa oração é em primeiro lugar endereçada aos nossos líderes, aos líderes desta nação, para que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor ilumine as suas mentes, para que eles se sintam capacitados a formular políticas que irão contribuir para o avanço do povo brasileiro. E nesse momento a minha oração é também para todos os brasileiros, para que eles parem um pouco de chorar, para que olhem para o alto, porque a sua redenção se aproxima. Para que olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que achem nele forças para viver, para que achem nele motivação suficiente para enfrentar as dificuldades desta vida. E uma oração particular para os cristãos, Pai, para que no momento desses, de muita violência verbal nas redes sociais, de ofensas verbais, para que o cristão tome consciência do papel que ele desempenha na sociedade. Eu sei que nós somos um recorte da sociedade, Senhor, mas nós também somos cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós vestimos o Espírito de Cristo, o Espírito de humildade, o Espírito daquele que vai proclamar mensagem de esperança, mensagens de amor, de perdão, de misericórdia. No momento em que as pessoas já se encontram desesperançadas, Pai, eu não quero afundá-las ainda mais, mas eu quero que elas saibam que nós também somos cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós vestimos o Espírito de Cristo, o Espírito de humildade, o Espírito daquele que vai proclamar mensagem de esperança, mensagens de amor, de perdão, de misericórdia. No momento em que as pessoas já se encontram desesperançadas, Pai, eu não quero afundá-las ainda mais, mas eu quero que elas saibam que Jesus está voltando e em breve estaremos com Ele para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Amém.